Stephanie. Bom dia aos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente adora receber vocês para trazer esses assuntos que estão aí pipocando entre os empreendedores da cidade. Todo mundo querendo saber da NR, né? Essa nova norma que passa a valer. Piscou o olho, a data chegou. Né, Exatamente. Passa a valer a partir do dia 26 de maio. Então, houve a prorrogação do prazo, porque era dia 26 de maio de 2025, mas houve uma pressão por parte dos empresários, porque eles ainda não estavam preparados, e o governo concedeu esse prazo de 1 ano para adaptação. Mas o que a gente percebe é que esse prazo ainda não foi suficiente. Tem vários empresários achando que é simplesmente mais uma burocracia, não se deram conta ainda dos riscos envolvidos e do tanto de dinheiro que eles estão perdendo com a falta de implementação da norma. E a gente precisa realmente parar, olhar e implementar e se adequar, porque senão as sanções podem vir de uma forma muito pesada. Para quem ainda não entendeu, a gente está falando da NR1, que muda a maneira como grandes, mas também médias e pequenas empresas lidam com as questões de saúde mental entre os seus colaboradores. Exatamente. A norma regulamentadora 1 é como se fosse a norma mãe, ela cuida de todas as regras vinculadas à saúde e segurança do trabalhador. Antes envolviam os riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Os riscos psicossociais, eles estavam embutidos dentro da NR17, que fala dos riscos ergonômicos de uma forma um pouco mais detalhada, só que por conta do número crescente de afastamentos, eles fizeram a edição de um capítulo dentro da NR1 para dar uma atenção especial para os riscos psicossociais. O que são esses riscos? São questões, fatores no dia a dia do trabalho que podem trazer um impacto para a saúde emocional desse trabalhador. Então, a gente vem acompanhando aí algumas movimentações. O burnout passou a ser considerado exclusivamente doença ocupacional, então as empresas já começaram a ser penalizadas por conta disso, só que agora outros fatores também vão precisar ser considerados. A gente vem acompanhando aí esse número crescente. Em 2025 foram mais de 564 mil afastamentos exclusivamente relacionados à saúde emocional. É muita coisa. É muita coisa. Se a gente pensa em número, já é muita coisa. Quando a gente olha para as empresas, vê aquela pessoa e o impacto que isso traz para a vida dela, não dá para deixar de fora. As empresas realmente precisam cuidar. E aí, o que muda na prática para o empresário? Eu sou dona ali de um pequeno negócio, de um negócio de tamanho médio. O que mudou para mim com essa NR1? O que já deveria ter mudado, mas a partir de maio vai estar sendo fiscalizado? Exatamente. As empresas passam a ter a obrigação de... Primeiro, ela precisa identificar quais são os riscos psicossociais envolvidos dentro da empresa. Segundo, ela precisa elaborar um plano de ação e implementar. O que as empresas hoje estão preocupadas é somente com a documentação, e a documentação é o de menos. O que o governo vai realmente fiscalizar são quais são as ações efetivas que estão sendo implementadas para minimizar esses impactos na saúde do trabalhador. E aí, o que é preciso para estar em dia com essa norma? Bom, primeira coisa, precisa fazer esse mapeamento. Como esse mapeamento é feito? Vai depender muito do porte da empresa, mas existem algumas práticas. Pode ser feito uma pesquisa através de formulário, pode ser realizado um grupo focal ouvindo os trabalhadores, práticas mistas. O que não dá para deixar de fora é a escuta direta a esse trabalhador. Eles precisam ser ouvidos, porque somente eles vão poder dizer quais são as práticas que estão impactando a saúde. Depois vem a documentação. Eu preciso registrar que pesquisa, que método que foi utilizado, quais foram os riscos identificados, fazer uma comparação entre severidade e probabilidade. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Se acontecer, qual é o nível de intensidade que pode afetar o trabalhador. Porque a partir daí eu elaboro um plano de ação que vai atacar primeiro esses fatores de maior gravidade. E depois é um monitoramento constante. Eu preciso aplicar e preciso verificar se todas essas ações estão realmente surtindo efeito. Se não estiver surtindo efeito, é necessário fazer uma adequação a essas ações, porque realmente precisa identificar o impacto na redução. Pois é, Kelly, a gente está falando de mudanças radicais, assim, né, dentro da estrutura, da cultura da empresa, e são mudanças que acompanham a mudança social que vem acontecendo, né, num universo cada vez mais exigente. É para isso que as normas mudam, é para acompanhar. É para acompanhar
e para prezar pela saúde das pessoas, né? Você fala que são mudanças radicais. Não deveriam ser radicais, porque a gente vem acompanhando uma mudança cultural já ao longo dos últimos anos, em que práticas antigas não são mais permitidas, como assédio, a forma como as pessoas são tratadas, o excesso de pressão no trabalho. Então, não entendo que há uma mudança radical, mas essas pessoas que continuam com a visão antiga, elas precisam entender que essas práticas não são mais permitidas e que a gente precisa olhar para as pessoas como seres humanos que precisam ser respeitados. E vocês na Hev já vêm fazendo esse trabalho, né? O que vocês veem observando? Bom, o que a gente tem observado é que as empresas ainda não se mobilizaram efetivamente para essas práticas. Tem muitas empresas nos procurando desesperadas, falando: eu preciso da documentação para a fiscalização que vai começar. Opa, não é por aí? Não é por aí, não é só a documentação, você precisa ter a implementação dessas práticas. E muitos gestores ainda com resistência, achando que é mimimi. E, gente, não é mimimi, não é uma questão individual. Tem muitas empresas que jogam a responsabilidade para o indivíduo, tentam se isentar da responsabilidade, e não é por aí. As empresas têm um papel fundamental na saúde emocional, sim, desses trabalhadores, e a gente precisa reduzir esses riscos o quanto antes. E aí, para você empresário, para você que é funcionário também de uma pequena, média empresa, é importante que se converse, né? Para que se cobre que essas medidas estejam em prática. Exatamente. É importante desenvolver os gestores para que eles também consigam identificar quais são os riscos envolvidos dentro da própria área, como é que aquela pessoa está lidando com as situações de trabalho e se existe algum indício de ansiedade, de depressão ou algo caminhando para um burnout. Esse assunto tá aí, tá pipocando, tá quente. Quem tiver mais dúvidas, quem quiser saber mais, Kelly, como é que vocês estão se organizando para ajudar o pessoal? Então, as pessoas podem acompanhar a Hev pelas redes sociais, pelo LinkedIn, pelo Instagram. A gente tem publicado vários artigos sobre a NR1, explicando e orientando o passo a passo para que as empresas possam se organizar. Então, se você ainda não sabe como se organizar, acompanhe a gente nas redes sociais, @Hev Gestão de Pessoas. Assunto importantíssimo. Obrigada, Kelly. Muito obrigada, foi um prazer. Igualmente, são 7h56.